mais uma vez aqui a todos que aqui estão e aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Quero louvar a Deus pela vida do apóstolo, a vida do bispo, a vida das pastoras que aqui também estão, todos vocês, meu filho, enfim. Nós vamos começar essa série de 20 temas e é muito importante nós entendermos que a palavra de Deus ela é terapêutica. A palavra de Deus tem esse poder. Para quem não sabe, muitas matérias de ensino da faculdade, elas são oriundas da Bíblia. A Bíblia também é um livro onde você tem ciência. O que hoje em dia é preocupante é que as pessoas querem sair do assunto da Bíblia. Mas o certo é da Bíblia para o assunto. Tudo que você for fazer. Porque eu tive uma experiência da Bíblia para a experiência. Nunca é o que está acontecendo. E a hermenêutica, ela faz você analisar o texto. E o texto áureo da hermenêutica é que a Bíblia ela se explica a si mesma. Tá? A Bíblia explica-se a si mesma. Nós vamos ver, ali o nosso querido bispo já colocou aqui, já agradeço de coração, de antemão. Então o tema de hoje é Queres ser curado? Na semana que vem é cura para a ansiedade. Pode ser que esse tema possa durar mais do que 1 ou 2 encontros, não sei. O terceiro é cura para os traumas emocionais. Quem não tem traumas? O quarto é cura para a angústia. E todos estes temas vão ser dentro da Bíblia. Com textos bíblicos e com passagens a qual nós vamos tirar para estar falando disso. Cura para a decepção. Quem nunca teve decepção? Sexto, sendo curado da culpa. Quantas pessoas acabam se suicidando por causa disso aqui? Porque existe uma cobrança muito intensa sobre si mesmo. Cura para o conflito. Quando as pessoas estão em conflito, são esses dois sintomas que fazem muita gente acabar se suicidando. Cura para o complexo de inferioridade. Quantas pessoas não têm o complexo de inferioridade? Obviamente, o nome já disse, se sente inferior a qualquer pessoa e acaba não enxergando em si nenhum potencial. Cura para a queda espiritual é o que mais nós vemos hoje. Pessoas que outrora eram leitores da Bíblia, pessoas que vinham à igreja, pessoas que louvavam, pessoas até que Deus usava e de repente esfriaram por completo. Cura para o desânimo. Quando nós olhamos e vemos como é que está o Brasil, dá um desânimo. A mais nova agora é que os idosos foram roubados em 6,3 bilhões. E você sabe o que o PSOL e os partidos de esquerda querem? Que o aposentado pague essa conta, saia do bolso dos aposentados. Esse é o governo do amor, eu prefiro o governo do ódio. É melhor, né? Cura para a rejeição. Esse tema é muito forte. A pessoa que nós vamos estudar tinha tudo para não ser ninguém na vida. Cura para a ira. Quem é assim, um pouco esquentado, igual eu estou tentando fazer de tudo para não ser. Colérico, sanguíneo. E aí, nós vamos aprender. Cura para a confusão. As pessoas não têm as suas ideias concatenadas, as pessoas não têm a sua ideia sistematizada, gera uma confusão. Cura para a solidão.
Hoje em dia, pelas redes sociais, você vê que as pessoas estão muito nas redes sociais porque elas querem alimentar isso. E quando a pessoa está na solidão e nas redes sociais é onde muitas pessoas, os pais que aqui estão, não sei, com filhos que já acessam a internet, fiquem muito atentos com um dispositivo chamado Discord. Tem levado muita gente a cometer muitas atrocidades. Os meus filhos, os meus sobrinhos usavam sempre isso para conversar entre si quando estavam jogando, mas existe uma comunidade onde as pessoas acabam fazendo muita coisa errada. Então, fique atento que o seu filho está vendo na internet, principalmente na sala de jogos. Cura para o medo. Quem de nós aqui nunca sentiu medo? Cura para a frieza espiritual. Um tema que precisa ser pregado. Cura para a depressão. Para vocês terem uma ideia, eu tenho como se fosse um diagnóstico que você vai preenchendo e ali fala se você está com depressão ou não. Muito legal. Esse eu disponibilizo aí. Cura para a aflição. Quantas pessoas hoje não estão aflitas? Curas para a insatisfação. Tem que chamar os dois lá para cá. Os dois que explanaram contigo, tem que pôr aqui. Para aprender aqui. Ser curado da insatisfação. Não é? Cura para a insegurança. Então, são 20 temas que nós vamos aqui de hoje até o 20º dia. É óbvio que provavelmente nesses 20 dias nós vamos ter alguma coisa aqui do aniversário da igreja. Então, nós vamos ceder o dia para que possa se comemorar e outras festividades que possam ter. Tá bom? Então, a de hoje é: queres ser curado? Essa é a pergunta. E está lá em João, capítulo de número 5, do verso 1 ao verso 9. O presbítero Nelson já nos brilhantou aqui com a palhinha. O servo de Deus do mais alto gabarito, assim eu tenho, seu destino. Quando o apóstolo falou que nós estaremos na frente, eu fiquei feliz. Eu falei, não poderia ter pessoa melhor. Glória a Deus. João capítulo 5, verso 1 vai dizer: depois disso havia uma festa. Note que nós não sabemos que festa é essa. Havia uma festa. Tá bom? Havia uma festa. Jesus então estava na festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Quer dizer, ele vai para a festa. E eu te pergunto, quem é que deixa a festa para ir num leprosário, para ir no hospital que só tem doente? Quem é que faz isso? O João começa dizendo que Jesus foi uma festa. Eu não sei se a festa estava chata, eu não sei como é que estava a festa, mas ele resolveu sair da festa e ir para um lugar que ninguém estava na festa. Esse é Jesus. Enquanto muitos de nós não gostamos de ir a lugares assim, Jesus deixou uma festa. Festa essa que deveria ter mais de 100 mil pessoas. E aí ele larga aqui. Ele deixa aqui. E em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, se ele é o bom pastor, ele tem que ir onde tem gente. Ele é diferente de muitos homens hoje que cheiram um gabinete, que você não tem acesso a esses líderes. Esses líderes nunca vão falar com você. Jesus deixa a festa, deixa a multidão, vai para um lugar exercer o seu ofício de pastor. Um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos. Então ele sai de uma multidão e vai para outra multidão. Ele sai de uma multidão sadia para ir para uma multidão de doentes. Olha o contraste. E aí o João vai dizer quem são as pessoas que ali estavam. Repitam comigo: cegos, coxos e paralíticos. Se você notar, são 3 características de pessoas que necessitam de ajuda dos outros.
Hoje nós temos ruas onde você pode, se o cego pode passar lá, eu vou falar a varetinha, que eu não sei o nome, me perdoe, esqueci. E bengala, muito bem. E coxo também, coxo não tinha como andar. Então são 3 classes de pessoas que necessitam da ajuda dos outros. Repita, dos outros. Dos outros. E aí trazendo já para nós, fazendo uma analogia, quando você depende muito dos outros, principalmente, muito dos outros espiritualmente, será que você não está sendo cego? Você não está confiando em uma pessoa cegamente? Ao ponto de você não enxergar os defeitos que são gritantes desse líder, ao ponto de Jesus dizer, sai daí, povo meu? O segundo grupo é de coxo. São pessoas que não andam sozinhas. Será que nós não temos esse grupo na igreja de pessoas que não sabem fazer absolutamente nada sozinhos? Que não conseguem andar espiritualmente sozinhos? Esse tipo de gente são hoje, falando hoje espiritualmente, são pessoas fáceis de enganar. É isso que o texto me explica. Jesus está ajudando pessoas que são fáceis de enganar. Mas Jesus não vai ajudar todos. Então nós não podemos ser cobrados de querer ajudar todo mundo, porque nem todo mundo quer ser curado. Essa é a realidade. Eu conheço pessoas que não querem trabalhar. Hoje, esses dias na internet, tem um cidadão do Rio de Janeiro que falou, eu vou trabalhar para quê? Eu ganho R$1.200 de auxílio moradia. Ganho mais 600, não sei para fazer no seu... Resumindo, o camarada ganhava mais de quase R$3.000 para não fazer nada. E detalhe, ainda ganhou uma casa. Mesmo tendo ganho uma casa, ele continua recebendo auxílio da prefeitura. O Jesus queria que aquela pessoa parasse de depender dos outros. Paralíticos. Obviamente que pessoas também que não andam. Esses são os grupos que nós temos de igrejas que estão enchendo. Que dependem muito dos outros. Você tem que ter uma fé que não dependa de ninguém, a não ser de Deus. Glória a Deus. Essa é a fé que você tem que ter. Você tem que parar com esse negócio. Mas para você ter essa fé, primeiro você precisa ler Bíblia. Glória. Você tem que ter um devocional com Deus. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer o Espírito Santo para que você não venha ser enganado. E o que eles estavam esperando? Fala para mim, o que eles estão esperando? O que eles estão esperando aí? Movimento. Qual que é o nome que está aqui? Movimento. Movimento é o que as pessoas esperam hoje nas igrejas. Movimento. As pessoas querem algo diferente. As pessoas querem algo para ver. As pessoas querem que as águas se agitem. Mas sabe uma coisa interessante? É que o Jesus que está aqui, ele não vai falar nada do pseudo-anjo que fazia as águas balançar. O Deus que fez o anjo não fala nada do anjo. Hoje tem igreja que se você não falar que tem um anjo, o povo não glorifica. Então existia uma crença que aquelas águas se moviam. E o primeiro que se atirasse na água era curado. Verso 4. Porquanto um anjo descia de certo tempo ao tanque e agitava a água. Que anjo é esse? Mas se Jesus fez o anjo, por que Jesus não falou nada do anjo? Se Jesus é o que compôs, fez todos os anjos, porque sem ele nada do que foi feito se fez, por que não falou nada do anjo? E quem que me garante que esses anjos que estão andando nessas igrejas são de Deus? Sendo que a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 11 que o diabo e os seus emissários eles se transfiguram em anjos de luz. Está escrito na Bíblia. Boa palavra. Está escrito na Bíblia. Então existiu uma, repita comigo, uma crendice. Uma crendice. É o que nós estamos vendo aqui.
E existia lá no meio dessa crendice que o primeiro que ali descia, depois do movimento, tem que ter um movimento. Você podia tomar banho naquele tanque e fazer tudo, mas se não tivesse movimento, não tinha cura. O que difere dessas igrejas aí que estão abarrotadas de gente? Pessoas que só querem movimento. Sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E aí a Bíblia vai dizer que então tem um homem ali que estava naquele estado há 38 anos e se achava enfermo. Eu não sei se ele comparecia a esse tanque há 38 anos. Eu não sei, a Bíblia não diz. Mas ele já estava indo ali há alguns anos. Quando eu vou na igreja esperando dos outros, eu nunca recebo nada. Quando eu vou em qualquer igreja esperando do ser humano, eu continuo igual esse homem. Nada acontece na minha vida. Porque eu não estou esperando em Deus, eu estou esperando no anjo. Eu estou esperando da água, eu estou esperando do movimento, eu não estou esperando em Deus. Verso 6. E Jesus então viu ele deitado. E Jesus sabia que estava naquele estado havia muito tempo, não sei quanto, muito tempo que ele estava ali. O que foi que Jesus perguntou para ele? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Glória a Deus. Essa é a pergunta de Deus para vocês nessa noite. Vocês querem mesmo ser curados? Glória a Deus. Vou repetir. Vocês de fato querem ser curados? Glória a Deus. Mas aí, o homem lá não deu glória a Deus. Ele falou isso aí. Não tenho ajuda humana. Porque quando a água é agitada, não tem ninguém que me coloca no tanque. Mas quando eu vou sozinho, sem ninguém me ajudar, o outro antes de mim se atira e é curado. Nessas igrejas se vende cura, se vende bênção, você troca a bênção por um envelope, você troca a bênção por uma oferta. E Jesus aqui não está falando nada, Jesus não fala nada, verso 8. Jesus dá uma ordem. Jesus não ora. Jesus, para curar as pessoas, não orou. Repita, ele deu uma ordem. E qual foi a ordem? Levanta-te, toma a tua cama. Sabe o que é isso aí? Que tal você parar de reclamar? Que tal você parar de depender dos outros? Que tal você fazer as coisas do seu jeito? Você vai levantar, só que você não vai deixar sua cama aí, você vai andar com ela para que todo mundo veja o milagre que eu estou fazendo na sua vida. Porque as pessoas te viram nessa desculpa de ficar nessa cama por tanto tempo. Agora eles vão ver você carregando essa cama. Só que não podia, era dia de sábado. Verso 9. Logo aquele homem ficou são. Tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era? Quer dizer, todo mundo. Existem algumas coisas interessantes nesse texto. E uma delas é que enquanto aquele homem estava naquele estado, ninguém se incomodou. Quer dizer, ele não podia carregar a cama dele, mas alguém carregar ele podia. Ele não poderia de forma alguma sair daquele estado e carregar a sua cama. Mas os 4 amigos ou 2 que levavam, ninguém falou nada. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem gente que nunca vai querer que você esteja melhor do que ela. Igual a ele, tudo bem, mas melhor que ele, não. Quando os fariseus encontram esse homem carregando, eles perguntam: quem te deu ordem para carregar? Você não sabe que não pode pegar peso? Se sou eu falo, engraçado, 38 anos me ajudaram, inclusive de sábado, eu nunca vi você preocupado com ninguém. Agora que eu estou andando sozinho, com a minha cama, você está reclamando? Vai me ajudar na esquina.
Nós temos que parar de dar ouvidos a esse tipo de gente. Pessoas que ficam querendo, desculpe a expressão, achar pelo em ovo. Bom, quando a gente fala então de cura interior, falamos sobre cura da alma. Repita, cura da alma. Porque nós, evangélicos, crentes, cristãos, a gente se preocupa muito com o lado espiritual e tem que se preocupar. Mas nós não nos preocupamos com a nossa parte cognitiva que vem da alma. Como é que está a sua alma? Você lembra quando Jesus disse que o espírito todavia está fraco, porém a carne é fraca? Ali todos os sentimentos que nós temos passam pela parte cognitiva, que passa pela nossa alma. E quando nós nos convertemos, o nosso espírito ele é vivificado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos cura do pecado. Ou seja, da culpa do pecado. E esse é o maior milagre que todo ser humano pode ter, quando ele é curado do pecado. Quando eu sou curado do pecado, eu estou livre para ter comunhão com Deus. Então, o meu espírito está legal, está se comportando, ele está se entendendo com Deus. Deus fala no meu espírito, ok. Mas aí, muitas vezes, nós líderes não entendemos que as pessoas que vêm à igreja, elas já estão curadas espiritualmente. Mas como é que está a alma dessa pessoa? Porque é na alma que ficam, repita, feridas, lembranças, traumas. É na alma. Então, quando eu começo a ser curado no Espírito, a minha alma vai gritar muitas vezes. Vai pedir ajuda. E aí o líder precisa entender que se essa ajuda não é de parte espiritual, ele precisa canalizar isso para alguém que ajude a alma, no caso psicólogo e psiquiatra, ou terapeuta. Só que eu preciso entender se o problema que aquela pessoa está enfrentando é de cunho espiritual ou é de cunho, como que eu posso dizer, da alma. Só que a palavra de Deus, eu quero que você entenda isso, a palavra de Deus, ele tem poder para efetuar duas curas, diga amém. Ele tem poder para curar o lado espiritual, mas ele tem poder para curar também a tua alma. Alguém aqui sabe me dizer qual foi o primeiro pecado que existiu? Repita, o primeiro pecado foi pelo pecado de comer errado. Não foi isso? Então, para eu me curar a alma, eu preciso comer certo. Porque a comida espiritual que eu vou me alimentar, ela serve para as duas coisas. Repita, para o espírito e para a alma. É por isso que eu tenho que me alimentar da palavra. Devemos ter fé e não subestimar o poder de Deus. Levante sua mão. A palavra de Deus pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Ele pode curar todas as pessoas, todos os traumas. E aí, quais são as áreas da nossa alma que precisam ser curadas? A mente. A mente é a sede da alma. O intelecto, pensamentos, raciocínios, memória. Se você alimenta a sua alma com a palavra de Deus, então você está alimentando o seu intelecto, os seus pensamentos, raciocínios e a sua memória. Eu não sei se vocês já viram, mas existem cientistas, existem médicos que foram fazer uma medição como é quando uma pessoa está sem fazer nada e quando ela está orando, a cabeça dela, e é aí que tem muita cura.
Na alma estão também as nossas, repita, vontades. E o que acontece isso aí, mano, nas vontades? É um instrumento para tomar decisões. E que afasta. É o poder para escolher. Então, se você não está curado, o que vai acontecer com você? Você vai escolher errado. Você vai tomar decisões erradas, muitas vezes das emoções. E o diabo muitas vezes vai pegar isso aí e vai bagunçar a sua cabeça. A alma também está a sede das nossas emoções. E o que é isso? É um instrumento para expressar os nossos sentimentos, gostos, simpatias, alegrias, tristezas, amor, ódio e etc. É tudo ali. Então, se eu começar a ser uma pessoa mais inteligente, eu devo cuidar do meu espírito, mas eu tenho que tomar cuidado da minha alma. Porque eu vou andar, não é pelo espírito muitas vezes, é pela alma. Eu posso estar bem espiritualmente, mas como é que está as minhas emoções, tudo isso que eu estou falando, como é que está a minha alma nesse conjunto, nesses turbilhões de coisas que existe dentro do ser humano? Como é que está? A alma do homem, então, ela é singular. Mediante a isso, nós temos ainda o corpo, minha forma visível, com o meu corpo eu me relaciono com o mundo exterior. Em cima disso nós temos 5 sentidos: fala, audição, visão, olfato e tato. Tudo isso é um conjunto da alma. Só que a pior enfermidade é a enfermidade do espírito. Porque às vezes você pode estar bem na alma, mas espiritualmente você está mal. É o pecado do homem que faz o homem adoecer espiritualmente. Só que quando nós nos convertemos, ficamos livres da culpa e do pecado, mas não das consequências do pecado. A pessoa que matou alguém, foi para a cadeia, chegou lá, se converteu, ele está livre espiritualmente, mas ele está preso e pagando pela consequência do seu pecado. Eu preciso entender que o meu pecado tem uma consequência. E aí, quando eu olho para a minha mente, eu lembro muitas vezes, quando eu estou preso, eu vou ter lembranças desagradáveis. Toda vez que eu prego, eu sempre falo do Augusto Cury, que ele ensina na gestão da emoção, que você tem 6 segundos para você, ou para ter no seu cérebro rosas, ou você ter no seu cérebro uma favela. De 6 a 5 segundos você estraga a sua vida ou melhora a sua vida. Quando chega uma informação para você, se eu chego para o apóstolo e digo, você não vale nada, você é um ladrão, você é isso, você é aquilo, ele tem 6 segundos para rejeitar aquilo. Ele precisa fazer a técnica DCD. Duvido, critico e determino. Duvido da informação, critico a informação e faço uma outra determinação em cima daquilo que está acontecendo. Eu tenho que fazer isso em 6 segundos. Porque se eu não fizer isso em 6 segundos, aquilo vai criar uma informação. E no cérebro de uma informação é apagada. Ela é reeditada, apagada jamais. Só se apaga informação no cérebro quando você tem coisas que causam problemas no cérebro, como Alzheimer, como você ter como que é o nome? Quando você tem um problema na cabeça e você acaba... seu pai morreu disso? AVC. Isso aí. Só são essas duas coisas que fazem apagar o cérebro da pessoa e a pessoa fica com a parte muitas vezes ali sem informação. Caso contrário, meu querido, você ou vai ser uma bênção ou você vai ser uma maldição. Em 6 segundos você deixa de ser uma pessoa pacífica para ser uma pessoa briguenta. Em 6 segundos você deixa de ser uma pessoa controlada para ser uma pessoa que luta o UFC. Em 6 segundos. Quando acaba-se a argumentação, sobra-se então punhos, socos, xingamentos
Em 6 segundos. Quando chega a informação em 6 segundos, você tem que tomar cuidado com os 30 segundos posterior. Porque nos 30 segundos posteriores é onde você vai tomar uma decisão drástica, onde a pessoa mata a outra. Nos Estados Unidos teve uma pessoa que porque pisou na grama do vizinho, o vizinho matou ele. Ele chamou o cara que foi morto, chamou o vizinho desgraçado daquilo. O outro vizinho não conseguiu fazer um filtro em 6 segundos, não fez o DCD, e em 30 segundos, não mais do que isso, ele matou a pessoa. E pegou prisão perpétua. 30 segundos ele desgraçou a vida dele. Isso é o conjunto da alma. Isso você tem que saber. Na vontade nós temos então a inconstância, a falta de iniciativa, a indecisão, procrastinação, é deixar tudo para amanhã. Você tem obstinação, você tem medo de fracassar, você tem derrotismo, vontade frouxa, falta de acabativa. O que é isso de acabar as coisas? Se o seu corpo tem tudo isso, ele vai sofrer então as consequências das enfermidades da alma. A psiquiatria ensina que quando você perdoa alguém que te feriu muito e aquela pessoa te feriu de uma forma que você não pode nem ao ponto de vê-la, quando você libera ali, eu não gosto dessa palavra, mas é a palavra que muita gente usa, quando você libera, quando você perdoa, o seu cérebro emite para o seu corpo a mesma toxina que quando você está fazendo exercício e você fica bem relaxado. É o mesmo comando que o seu cérebro dá para o seu corpo. Olha a importância do perdão. Então eu preciso saber dessas coisas para isso. Primeiro, Jesus está querendo que esse homem esteja bem com ele. Pare de olhar para os outros. Pare de depender dos outros. Você esteja bem consigo. Tanto é que quando os fariseus interpelam aquele homem não sabia nem quem foi que curou ele. É só você continuar lendo o texto. Quem foi que curou você? Não sei não. Não sei. Aquele homem estava tão preso, mas tão preso que quando ele foi curado, ele nem agradeceu a pessoa que curou ele. Não sabia nem quem foi o mestre que curou ele. O corpo então sofre as consequências das enfermidades da alma. Ele é afetado por elas e também fica enfermo. E aqui eu encontro então a consequência, repita, do desequilíbrio. Desequilíbrio. Você está equilibrado internamente? Sabe aquele dia que você não quer conversar com ninguém? Você está desequilibrado. Sabe aquele dia que você chega nervoso, que você quer bater em todo mundo? Sua alma está em desequilíbrio com o teu espírito. Esse sentimento, ele precisa ser trabalhado. Quem sabe um dia aqui, nesse culto, eu apresente para você as 29 técnicas de gestão da emoção. Eu li os livros do Augusto Cury e cataloguei 29 técnicas de como eu devo me comportar. É fácil? Não. Por isso que são técnicas. Quando nos convertemos a Deus, através de sua palavra, é aqui que você precisa entender. Começa uma limpeza em nosso interior, em nossa alma. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que você tem que estar num culto onde a palavra tem que fazer ação em você. Não é movimento, é a palavra. Eu não estou dizendo que nós não temos que ter um culto onde o Espírito Santo faz o que quiser. Não estou dizendo que é isso. Eu estou dizendo que no meio, no que a igreja precisa arrumar mecanismos para te curar também, para curar também a tua alma. É o que nós estamos oferecendo aqui. É o que o apóstolo está oferecendo aqui para você. Glória ao Eterno. Por favor, Lucas 21, 19. Na vossa paciência, possui a vossa alma.
Você precisa ganhar sua alma, irmão. É o que Jesus está dizendo aqui, ganhe sua alma. Como é que está a sua alma? Por favor, 1 Pedro 1,9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. O que é isso aqui? É cura. Você tem que estar bem. Isso não é palavra de autoajuda, não. É palavra, a palavra tem que fazer você ficar bem, meu querido. Você pode estar no leito, você pode estar desempregado, você pode estar sem dinheiro, mas você tem que estar bem interiormente. Porque se você está bem interiormente, Jesus pode te curar. Ele pode abrir uma porta de emprego, Ele pode fazer você ir trabalhar, mas você precisa estar bem. Verso 19, verso 22, por favor. Purificando a vossa alma. Olha aqui, o que o Pedro está escrevendo, eu preciso então purificar minha alma. De que jeito? Na obediência à verdade. Para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. O que quando ele fala purificando a vossa alma, o que ele quer dizer? Repita comigo: mente, vontade, emoções. Você precisa curar. Filipenses 1,6. É um versículo muito lindo. Que vai dizer que aquele que em vós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia que ele vier nos buscar. Então não se cobre, você está em evolução. Jesus está trabalhando em você. Tem gente que acha que a cura, a libertação é do dia para a noite. Não, é uma etapa. E então qual é essa obra? É a santificação da alma. É a cura da alma. E para nós entendermos, quando o primeiro casal pecou, existia um resultado pós-queda. Repita, resultado pós-queda. O homem tornou-se fugitivo de Deus. O Adão fugiu e depois o Caim. É verdade. A gente vive fugindo, irmão. Segundo, o homem ao cair perdeu a proteção de Deus. Alguém disse sabiamente que o que está... foi o Dr. Augustus Nicodemos. Ele disse que o que está acontecendo no Brasil é Deus literalmente virando as costas para esse povo que não obedece a palavra, que não quer saber de igreja. É o que está na palavra. Em Romanos capítulo 1. Deus não deixar essas pessoas cometerem mais atrocidades, fazerem cada vez mais coisas, roubarem cada vez mais, desviarem cada vez. Deus virou as costas. E nos colocou aqui, colocou a sua igreja para duas coisas. Repita, sal e luz. Quem quiser entrar ali vai ser salgado pela palavra, vai ser curado pela palavra e vai receber luz na sua alma, mas precisa entrar por aquelas portas. Não que nós não temos que evangelizar, nada disso. Outra coisa que aconteceu, o homem sofreu profundas transformações interiores. Antes do dilúvio, o mais velho viveu 969 anos. O homem foi tomado por uma natureza, repita comigo, egoísta, rebelde, perversa e maligna. Os problemas na alma. Repita comigo, na alma. Quando você pega um psicopata, o psiquiatra vai estudar o psicopata é aquele que faz as coisas na maior naturalidade, porque aquele está intrínseco na sua alma. Esquartejar alguém para ele é normal. Decepar alguém para ele é algo normal, porque o problema está na alma. E eu vou falar uma coisa
vai chocar vocês. Nós sabemos que pelo que a Bíblia diz em 2 Coríntios, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Sim. O demônio faz muita coisa, mas nem tudo é demônio. Tem coisa que é da própria pessoa. E tem gente que fica se escondendo atrás de demônio. Só que aqui eu estou falando de natureza. Tem gente que a natureza é ruim. Não precisa da ajuda do demônio, não. Na realidade, o diabo olha para ele e fala assim, ó, não vem falar nada. Para esse pessoal que se esconde atrás de demônios, você tem que falar assim, larga desse demônio que ele não te pertence. Natureza. Natureza da pessoa é daquele jeito. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que se a minha natureza é de mentir, eu preciso parar. Se a minha natureza é de roubar, eu preciso parar. Porque isso está dentro de mim, eu já carrego isso comigo. É por isso que nós temos que tomar cuidado, porque uma criança, ela tem as suas faculdades mentais formadas até o 6º ano. Depois disso você não muda mais, só a palavra. Então você tem que tomar cuidado do 0 ao 6, o que você vai dar para essa criança, porque essa criança é uma esponja. E aí você vê pais falando para as crianças dançarem as músicas sensuais. Por que você acha que tem um monte de menina com 12, 13, 14 anos engravidando? Vai dar uma olhadinha como é a criação dela. Aí depois o pai e a mãe falam, onde foi que eu errei? No meio onde essa criança está crescendo, só tem palavrão, só tem sensualidade, só tem coisa que não presta, é pai traindo, é mãe traindo. Então essas pessoas estão crescendo assim, a natureza delas é assim. Aí essas igrejas ficam chamando essas pessoas para serem curadas espiritualmente e não trata da alma. Quando uma pessoa me dá uma resposta atravessada, eu preciso entender o que ela quer dizer com aquela palavra. O Jesus que falou para Pedro, para trás de mim, cuidou dele. Você não pode pegar os problemáticos e jogar fora. Precisa cuidar. Se o problemático está tendo um comportamento comigo, eu preciso entender o porquê daquele comportamento. Às vezes ele está me vendo como o pai dele. Isso chama-se, na psiquiatria ou na psicologia, isso chama-se transferência. Só que eu preciso entender isso como líder. O que falta hoje para o líder é saber ler pessoas. Repita, ler pessoas. E como é que se lê pessoas? Através do comportamento dela. Eu não tenho que ficar perplexo por aquele comportamento. Eu tenho que entender o que aquele comportamento quer dizer para mim. Eu preciso saber ler as pessoas. E quem quer se aprofundar nisso, tem um livro do... Eu estava com o nome dele aqui, fui falar do livro. Pois eu vou lembrar. É justamente esse, Lendo Pessoas. Eu li esse livro, fenomenal. Você precisa aprender a ler pessoas, gente. Ok? Ok. Não. É um pastor que ele é coach. Eu vou tentar lembrar. Então você precisa ler isso. Se puder pesquisar na internet, por favor. A gente precisa ler pessoas, gente. O homem então foi tomado, repita, foi tomado por um coração enganoso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que se conhece? Achou aí? É arte de pessoas? É. Philip McGregor. É, tem um outro, mas tem um brasileiro. Fica me fugindo o nome dele.
Você acha que se conhece? Você se conhece, meu irmão? Sabe quando você conhece as pessoas? Quando você para de fazer o que elas querem. É. Aí você conhece. Fala, não, fala. Aí você conhece. Fala pro filho não, pra você ver. Aí você vai conhecer como é que ele tá com você ou não. Você se acha altruísta ou egoísta? Você se acha sincero ou mentiroso? Humilde ou orgulhoso? Bom ou mal com U, que é pior? Você sabe como é o seu coração? Põe aqui Jeremias 17, 9, por favor. Vamos ver como é o seu coração. Como é o coração? Aí a pessoa vem e fala assim, como é que tá? Faz o que está dentro do seu coração. O que seu coração está dizendo? A Bíblia está dizendo que o coração é o quê? E que mais? Perverso. Olha os adjetivos. Repita, enganoso, e perverso. Quando você fala para alguém, como é que está seu coração? Revela o seu coração, cuidado, não sair coisa que você não quer ouvir. Muitas vezes a gente não se conhece, irmão. A gente não se conhece, a gente pensa que se conhece, não se conhece. Nosso coração é o pior do que parece. Sempre agimos pensando em agradar a nós mesmos, até mesmo quando fazemos o bem. E todo ser humano, isso aqui a gente precisa entender, todo ser humano tem um mecanismo de defesa. Eu sou coach, mas o nosso coach foi um coach cristão, então todas as nossas ferramentas é da Bíblia. Tudo que a gente faz, que a gente aprendeu, é da Bíblia. E eu aprendi a fazer perguntas, porque o coach é aquele que sabe fazer perguntas. E era assim, as sessões eram 15 minutos você sendo paciente e 15 minutos você sendo coach. Então 15 minutos eu sou o coach e 15 minutos eu sou coach. Aí quando chegou minha hora de fazer as perguntas, em 15 minutos eu arranquei um monte de coisa que estava na alma da pessoa e a pessoa ficou com raiva. Porque ele era obreiro e eu conhecia ele, aonde ele congregava, e eu fui perguntando, ele foi falando, eu fui perguntando, quando foi ver, o diagnóstico foi que o problema não era as pessoas que faziam mal para ele, o problema era ele que fazia mal para os outros. Pois na sala ele reclamou. Falou, o Slay não deveria fazer o que fez. Essa pessoa, para você ter uma ideia, ele desistiu do curso. De tanta vergonha que ele teve. Porque a pessoa, nós não queremos mostrar esse lado sombrio que todo mundo tem. Sabe aquela coisa que você faz que o pessoal olha e fala, meu Deus, esse é o seu lado verdadeiro. Só que eu, como líder, estou preparado para ter esse momento? Eu, como líder, estou preparado a lidar com isso? Quem tem que tomar cuidado com isso é a moça que está lá atrás, que vai ser dentista. É a senhora. As pessoas que muitas vezes irão ao seu gabinete, lá no seu consultório, muitas delas vão tratar canal, tratar dente, mas na realidade Deus vai querer que você trate também a alma dela. Você que pensa que vai tratar da boca dos outros, você vai tratar de muita alma. Anote, porque você é filha de pastor, você é filha de pastora. E todo filho de pastor e pastora, quando escolhe alguma coisa para fazer, Deus leva com ele o ministério que está sobre os pais, porque você aprendeu o que é certo e o que é errado. E lá Deus vai te usar.
Creio. Glória a Deus. Nós temos então um mecanismo. Sabe quem sai perdendo quando a pessoa não põe para fora aquilo que ela é? Você. A Bíblia diz que a gente tem que contar as nossas fraquezas uns com os outros. Você sabe, o apóstolo vai lembrar, o bispo vai lembrar. Na nossa coisa de 20, 30 anos, você tinha na igreja um departamento de aconselhamento. A mocidade tinha um casal conselheiro. As irmãs tinham uma irmã conselheira. Os varões tinham pessoas para aconselhar. Hoje a gente não quer mais mostrar quem realmente somos. Existe um mecanismo de defesa nossa, das nossas mazelas. Sabe quem sai perdendo com isso? Nós mesmos. Eu não creio que Deus me trouxe aqui para ficar sentado, para ficar parado. Deus me trouxe aqui para ajudar. Glória a Deus. Eu tenho um curso de como capacitar conselheiros. Não só esse curso, vários cursos. E o bom é que esses vários cursos que eu tenho, pergunta para ele se eu falo de dinheiro. Eu quero tanto. Pergunta. Primeiro, que não é minha da índole. Segundo, que eu não posso fazer isso. E terceiro, se Deus me abençoa, eu preciso abençoar os outros. Nós precisamos ser mais interessados. A gente precisa levantar no meio da nossa comunidade pessoas que queiram ajudar o próximo. E ajudar o próximo é saber conversar com essas pessoas. A gente pensa, a igreja, ela parou naquela questão que obra social é ficar entregando roupa e comida para os outros. Obra social não é só isso. A obra social é cuidar da alma e do espírito. Do espírito eu cuido falando da palavra e da alma. Preciso entender. Você sabia que quando eu estava fazendo a minha faculdade teológica, eu estou falando isso do ano 2000, do ano 2003. Naquela época, quando a gente ia para a rua para fazer uma entrevista com as pessoas que estavam morando na rua, cerca de 60% dos moradores de rua daquela época, eles tinham nível universitário. E no meio desse pessoal, mais de 30% falava 2 línguas. O que será que fizeram com essas pessoas? Quando a machucadura é muito grande, as pessoas elas se fecham como se... Sabe a tartaruga? Elas entram naquele casco. E depois que ela entrou naquele casco, não tem que faça ela sair dali. Assim são as pessoas. Por isso a pergunta é, você quer ser curado? Você está no lugar certo. Glória a Deus. Mas você precisa querer. Do que adianta você ir ao médico, o médico te dá ali o remédio e você não tomar o remédio? Como eu obtenho cura interior? Primeiro, eu preciso crer que Deus pode me curar. Glória a Deus. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que Deus tem poder para me curar de qualquer problema. De qualquer abismo que eu esteja lá no buraco. Você quer ver uma pessoa curada? Que os próprios acusadores pensaram que ele ia ser ruim? O José, da Bíblia. Em Gênesis 50, quando o pai morre, no funeral do pai, os irmãos chegam para José e falam: José, a gente fez tão mal para você, né? Agora a pessoa que segurava seu braço de ser ruim com a gente morreu. O que vai ser da gente? Olha como é uma pessoa curada na alma. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus reverteu em bem. Eu só sou o vice-rei do Egito pelo mal que vocês fizeram. O mal de vocês
tirou o bem de dentro de mim. Fiquem tranquilos que eu vou tratar vocês melhores a partir de agora. Queridos, nós precisamos tomar cuidado para que o mal dos outros não nos torne mal. Aleluia. Você vai encontrar gente ruim pelo caminho, mas a ruindade das pessoas não pode te tornar má. A amargura das pessoas que você vai encontrar pelo caminho não pode tornar você amargo. Porque isso faz com que o seu coração adoeça. Eu não sei se vocês sabem, 90% dos cânceres é sentimental. Isso aí. Sabe o que é esse tipo de sentimento? Eu tomar um copo de veneno querendo que o Cleitinho morra. Eu não gosto do Cleitinho. Eu vou tomar um litro de veneno e vou estar torcendo para ele morrer. Sendo que na realidade quem vai morrer é quem coloca esse sentimento tudo dentro dele. Então eu preciso crer nos fatos divinos. Eu preciso crer na obra de Jesus. Eu preciso crer que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu preciso crer no amor e no poder de Deus para com a minha vida. Segundo, eu preciso reconhecer que eu preciso de cura. O pior doente é aquele que não se acha doente. Eu não vou no médico, não. Vou procurar, não. Eu fiquei sofrendo 6 meses. 6 meses sofrendo porque eu tinha preconceito de procurar um psiquiatra. E o meu problema não era espiritual, era orgânico. Depois que eu fiz 50 anos, meu metabolismo mudou tudo. E com o metabolismo mudado, o meu corpo passou a gerar 3, 4 vezes mais adrenalina do que uma pessoa normal. E com essa adrenalina lá nas alturas, eu comecei a ter depressão, angústia e quase tive síndrome do pânico. Sabe o que resolveu isso? Foi o bispo e o apóstolo. Eu fui 3, 4 vezes com ele no monte, mas não adianta ir no monte, não adianta orar. Aí quando eu cheguei na sala do psiquiatra, ele riu e falou: o seu problema é uma cápsula desse tamanho, fica tranquilo. Eu fiquei tão ruim, mas tão ruim, que para derrubar uma pessoa, um Rivotril derruba. Para me derrubar foram 4, numa noite. Eu só podia tomar esses Rivotril 1 por hora. Então eu comecei a tomar 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas. No outro dia, para me derrubar, foram mais 3. Eu fiquei 4 dias sem dormir a primeira vez, sem dormir, e na segunda vez que me deu a crise, 3 dias. Eu me sentava num lugar e me sentia como se fosse um bicho, eu tinha que ficar, eu não queria falar com ninguém, só chorava. Meu problema era orgânico, não era espiritual. Meu problema foi resolvido com o médico. Nós precisamos ter humildade de falar para a pessoa: olha, eu já orei, já jejuei, já fiz tudo o que tinha que fazer. Será que o seu problema não é resolvido com o médico? Enquanto tem gente aí fazendo as atrocidades contra a medicina, Jesus disse que quem está doente procura o médico. Precisamos enfrentar a verdade. Ser específico com Deus e conosco. Admitir nossos fracassos, tratar de frente as nossas doenças. E acima de tudo, reconheça quando você está ferido. Você lembra o que Jesus falou? Você acha que alguém tem alguma coisa contra você? Então nem oferta. Não venha trazer dinheiro. Eu não vou aceitar. Vai se reconciliar. O que tem de gente tomando cedo? Irmão, eu fiquei sabendo de 2 pessoas que congregavam na mesma igreja que por causa se esbarraram, pararam de falar uma com a outra até no trabalho, porque trabalhavam juntas e estão tentando tomando ceia. Aí a gente fica, não é
será que Jesus não atua mais? Não é que Jesus não atua mais. É que ele é justo. Como é que ele vai atuar numa igreja que está doente? Sendo que ele é a cura, que ele está aqui para nos curar, e eu não quero. Eu não sou realista com o que eu sinto, com o que eu tenho. Aí eu fico, e tem o pior ainda, tem aqueles que se escondem debaixo de uma capa espiritual. Que nunca ficam chateados, que nunca choram, que nunca ficam debilitados. É o super-homem, a super-mulher, a super-mulher. Tem a imagem de alguém que jamais tem problema. Esse é os que mais tem problema. Eu fico muito feliz quando eu vejo o apóstolo pegando a família e sumindo, vai para um lugar onde que... É isso mesmo, irmão. A gente não é super-homem, não. Ontem meu neto não estava muito bem, pegou eu, a sogra, a minha esposa, vamos lá para Bragança, irmão. Ficamos lá 4, 5 horas, brincando, bagunçando, jantando. Eita, fez mais bem em nós do que no menino. Você lembra que Jesus estava sentado e os apóstolos não queriam que as crianças fossem até ele? Ele falou, para com isso aí, deixa eles virem até mim, deixa eu voltar a ser criança um pouquinho, deixa eles aqui, deixa eu brincar com eles. Jesus ainda falou, buscais o reino. A gente está perdendo a simplicidade. Nós estamos perdendo quem somos de fato. Eu tenho que ficar rindo porque os outros não podem saber que eu tô triste. Eu tenho que ficar rindo porque as pessoas não podem saber que a minha esposa não está bem. Porque afinal de contas eu sou pastor. Eu sou pastor, mas todo mundo é ser humano. A gente adoece. A gente pega Covid. Tem um pessoal dizendo por aí que nunca toma remédio. Parece que nunca vai morrer, né? O idealizador da teoria do riso, lá da noção do riso, que ele ensinava que não se toma remédio, que não se pode ficar doente, morreu. Morreu como? Doente. Você sabe quem mais falou da morte? Jesus. E ele falava da morte dele. Ninguém teve a alma mais exposta para todos do que a alma de Jesus. A gente precisa admitir os nossos fracassos. Só que a gente tem que tentar ir para frente. Reconhecer que eu estou ferido. Eu preciso reconhecer que eu firo outras pessoas, que eu falo coisas na hora da raiva que não era para falar, eu feri, peça perdão. Põe Jeremias 23. Agora eu vou entrar no primeiro tópico, tá bom? Jeremias 23, 29. Isso aqui foi só uma introdução. E ainda falei para a porta, hoje vai queimar mais cedo. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a terra. Palavra. Não é música, não é encenação, não é isso, não é aquilo. Palavra. Glória ao Eterno. Palavra. É por isso que nós não podemos eliminar a palavra por nada. Você pode ter o que for no culto, mas tem que ter a palavra. Você pode ter o que for, fazer qualquer coisa, mas tem que ter a Bíblia, irmão. Tem que ter a palavra. Você pode trazer o Jeová em si, mas tem que ter palavra. Na sinagoga eles não liam a palavra, e chegava uma hora que podia explanar a palavra. Jesus explanou. E ele deixou-se entender que era o Messias quando ele explanou. Jeremias 23, 11. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão... Não, mas não é isso aí não.
Acho que é 29:11. Vê 29:11, por favor. É isso aí. Eles têm que arrumar aqui. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperamos. E olha que o povo estava indo para o cativeiro, ficar 70 anos, mas Deus estava falando, isso vai fazer bem para vocês. Entenda que quando eu preciso crescer como ser humano, Deus vai fazer com que eu passe por percalços, para que eu cresça como ser humano. E tem uma coisa que está acabando no meio nosso, no mundo, é experiência. As pessoas não querem mais ter experiência. As pessoas querem uma fórmula que eles não precisem passar pela experiência. Esse é o problema. O problema da geração Z é essa. Eles querem tudo enlatado. Eles querem tudo pronto. É a geração da inteligência artificial. A geração do prompt. Você escreve o que você quer e a inteligência artificial já te dá. Mas a pessoa não tem experiência. É, verdade. Quando eu estava aprendendo, ano 2000, os professores falaram, aqui você vai aprender a teoria. A prática é lá na sua igreja. Lá é o seu campo missionário. Porque você vai passar por coisas que não tem nos livros. Esses dias eu estava assistindo um pregador angolano dizendo que no campo missionário não tem teoria de Calvino nem de Armínio. No campo missionário não tem você falar grego e hebraico. Lá só tem uma coisa para você fazer, é pregar a Bíblia, mais nada. Porque as pessoas que estão lá fora não querem saber quem é Calvino e quem é Armínio. Elas estão querendo o Salvador da alma. Glória ao Eterno. Eles estão precisando de Jesus. E o que a igreja está fazendo hoje é apresentando muita teoria e pouco Jesus. Precisamos inverter os papéis, precisamos apontar Jesus para as pessoas. Precisamos ter mais Jesus nas mensagens. Glória a Deus. Deixa eu pular aqui. Segundo. Aquele homem então se apegou a nós. E para muita gente ser coitadinho não é bom. É bom ser coitadinho, você vai sempre ter atenção. Ai, tadinho dele, tadinho dela. Existe um sentimento que as pessoas querem que seja alimentado. Coitadinho, coitadinha. Aí eu tenho que tomar cuidado, porque se dependendo na cadeira do psicólogo que eu cair, eu vou continuar sendo mais coitadinho. Porque existe uma linha na psicologia chamada linha rogeriana, que a linha rogeriana diz que você não pode confrontar o cliente, você tem que alimentar o desejo do cliente. Então, se o cliente ele quer ser um homossexual, então você vai dizer que ele não tem que ser assim. Se a pessoa, hoje as pessoas querem ser cachorro, cavalo, você já viu? Gato. Aí teve uma mãe que falou assim, a minha filha queria ser ela falou um animal. Hã? Eu vi isso. Ela queria ser um animalzinho. Aí eu perguntei, que só. Não, eu vou apoiar minha filha, ela vai ser. Aí ela foi pesquisar o que o animal comia. O animal comia minhoca, o animal comia não sei o quê. Aí ela falou: primeira coisa que eu vou fazer de você é tirar seu iPhone, porque o animal não precisa de iPhone. Segunda coisa que eu vou parar de fazer com você, eu vou parar de lavar, passar, porque o animal não precisa disso. Terceira coisa que eu vou parar de fazer pra você é comida, que você vai comer, você vai lá pra fora, você vai andar igual um bicho, igual lá no meio do mato, porque é lá no meio do mato que você é isso. Ah, você sabe o que aconteceu com a menina? Foi curada. Glória. Mas na psicologia, dependendo do psicólogo que você sentar, ele vai lá na linha rogeriana e ele vai só alimentar aquilo que você quer. Hoje as pessoas não querem confrontos. As pessoas não querem confronto. Você lembra que o homem falou para Jesus, não tem ninguém para me ajudar? Jesus falou para ele, você quer ser curado? Ah, não tem ninguém para me... Então tá bom. Sabe o que as pessoas querem da gente? Apóstolo, isso aqui, ó. Ô meu filho, dá a mão aqui para mim. Levanta, meu filho. Isso, não, Jesus não fez isso não, viu?
Pega a tua cama. Jesus falou, você quer ser curado? Quero. Então levanta. Ah, mas sabe como que é? Você quer ser curado? Quero. Levanta. Mas quer ser curado? É contigo, não é comigo. A gente tem que parar de querer ser salvador de pessoas que não querem, de ser bênção para pessoas que não querem. Jesus falou, você quer ser curado? Quero. Levanta. Ah, mas não sei o que. Então você fica aí. Fica aí. Boa. É assim que se trata dodói. Você não quer? Fica aí. Ó. Você não quer levantar? Fica aí. Ah, mas eu só vou ser crente quando o pastor vier na minha casa. Fica aí. Ah, eu só volto a ser crente se a pastora vier falar comigo. Então fica aí. É o que Jesus está dizendo. Para de depender dos outros, meu. Quer ser curado? Quer? Então levanta. Ele levantou. O que mais? Pega a cama. Não. Pega a cama. Faz parte do propósito. Não deixar nada para trás. Não deixar para os outros fazerem. Aquilo que é para você fazer, é para você fazer. Não é para os outros fazer. Os seus amigos te trouxeram. Eles vão parar agora de fazer as coisas. E a partir de agora, quem leva a cama é você. Ô, glória. Para, irmão, você dói. Não pode te confrontar. Não pode bater de frente com você. Não pode falar uma palavra pesada. Não pode mostrar os seus erros. Não vem mais essa igreja aqui, não. Que não venha. Lascou, agora eu acho que eu não prego mais. É vitimista pelo menos não. Tá cheio de vitimista, gente. Os vítimas da sociedade. Teve um camarada que chegou de moto, lá no Rio de Janeiro. Chegou de moto, falou pro cara, vamos amanhã, eu te dou 100 pau pra você encher uma laje comigo. 3 horinhas de trampo, vamos? Ele falou, quero não. Chamou todos os noia lá, tudo tava noiado. Ninguém foi. Mas na mão desse pessoal, pastora, não falta cigarro, não falta cachaça e droga. Como é que consegue? Aí os partidos de esquerda dizem que é a gente que faz isso com eles. Ué, mas quando a gente vai dar trabalho, eles não querem. Para você ser curado, você precisa querer. Boa palavra. Outra coisa, a cura interior, muitas vezes é a luta interior. Salmo 119, verso 50, por favor. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Palavra. Não é profeta, não é profecia, não é oração. Palavra. Hebreus 4:12, por favor. Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Viva. Que mais? Eficaz. Que mais? Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando Deus estiver usando qualquer pessoa aqui, com qualquer tipo de palavra, não fique bravo, é Deus dizendo, eu te conheço. E a Bíblia é muito clara em Hebreus, que Deus só castiga o filho que ama. Outra coisa que está acabando. Os filhos estão fazendo o que querem. Fazendo o que querem. Hoje, a psicologia moderna diz que você não pode. Irmão, eu conheço o drone muito antes deles existirem. O nome do drone era chinelo. E pensa numa mulher que tinha pontaria, a dona Zé. Eu já tive tatuagem também. O chinelo que ficava aqui assim. Tô aqui. Ai, pastor,
o senhor está dizendo que tem que bater? Não sei se eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que a Bíblia diz que quando o filho é muito ruim, a vara corrige ele. Pega a vara, esse trabalho, né? Tá bom? Tá lá na Bíblia, tá na Bíblia. Essa geração de hoje não tem limite. Por isso que está todo mundo hoje do jeito que está, irmão. Não respeita a autoridade. É por isso que os polícias estão sendo, os policiais estão sendo aí achincalhados. Porque na minha época, irmão, quando a polícia aparecia lá, quem não prestava já sumia da rua. Apontava lá em cima, a rua fazia assim, ó. Hoje eles confrontam. Mas sabe de onde é a culpa? A culpa é de uma geração que aprendeu e precisa questionar tudo. A minha, quando eu fui para o primeiro dia que fui para a escola, eu nunca esqueço, irmão. Primeiro dia que eu entrei na escola, não tinha papo de creche, essas coisas comigo, não. O primeiro dia que eu fui para a escola, minha mãe falou assim: eu vou falar um negócio bem sério com você. Se a professora reclamar, eu vou quebrar teus dentes na porrada. Eu vou deixar você banguela. Se você responder a professora, eu vou matar você no pau. Eu abri a minha boca quando a professora falava alguma coisa? Não. Se você precisa falar isso hoje, a criança fala: eu vou te levar para o conselho tutelar. Leva para o conselho tutelar e já fica lá. Porque aqui tu não entra mais. Falta limite, gente. Então, a gente precisa entender essas coisas. Eu preciso entender esse plano. Posso proibir de pé? Fique de pé. Vamos orar? Vem cá, bispo.